Olá, olá, paz de Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Jefferson Sarmento, esse é o nosso canal e aqui nós estamos compartilhando lições da Palavra de Deus, estamos aqui aprendendo juntos um pouco mais da Palavra de Deus e nessa oportunidade nós estamos estudando sobre o corpo, a alma e o espírito, corpo, alma e espírito. Os três elementos que estão na composição do ser humano integral. Então, nós estamos estudando essas lições desse trimestre, quarto e último trimestre do ano de 2025. Essas lições são produzidas pela CPAD e nós estamos aqui compartilhando um pouco mais da palavra de Deus com você também. Seja muito bem-vindo. Eu quero te pedir desde já, se inscreva no canal, compartilhe esse canal e este vídeo com muitas outras pessoas, com os seus alunos da escola dominical, com os professores da escola dominical da sua igreja. Enfim, compartilhe para que esse canal, né, e esses vídeos possam também abençoar mais pessoas e contribuir para a comunicação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, eu sou o Jefferson Sarmento e eu estou aqui de uma maneira muito simples, sem ser simplório. Então, o meu objetivo aqui é comunicar o ensino de uma maneira simples, sem ser simplório, buscando sempre trazer um aprofundamento na palavra, na lição dominical e também de uma maneira simples, de uma maneira acessível, falando aqui com todos os públicos, seja você superintendente, professor, enfim, teólogo, seja você um simples aluno da escola dominical, não importa. O que importa é procurar aprender e se debruçar sobre a palavra de Deus. Muito bem, nós estamos estudando esse trimestre, como eu já disse, sobre o corpo, alma e espírito. Nós entendemos pela palavra de Deus que essa é a composição do ser humano, a tricotomia. Se você ainda tem alguma dúvida, você pode voltar a alguns vídeos. Nas lições anteriores eu já abordei essa temática e eu quero também, se você quiser, né, pode mandar a sua pergunta aí que eu terei prazer em responder, pesquisar e responder para que você possa compreender melhor essa composição humana. E aí, gente, a gente hoje na lição 3 vai continuar analisando o corpo. Na lição passada, que foi a lição 2, nós vimos o corpo como a maravilhosa obra da criação de Deus. E agora, na lição 3, nós vamos estudar sobre o corpo e as consequências do pecado. E uma das consequências do pecado é a morte. As doenças também fazem parte, o envelhecimento, como nós vamos estudar aqui na lição de hoje. E eu quero abrir a aula, eu gosto muito de ler, eu leio muito. Então eu leio livros de direito, eu leio livros da sociedade, assuntos sociais e políticos, leio livros de teologia, né, que é a minha grande paixão, e leio livros literários. E tem um livro da literatura brasileira, um clássico do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o autor defunto, né, que a gente tem lá, de acordo com a literatura de Machado de Assis, o que ele escreveu. E aí tem a dedicatória desse livro. Esse livro tem uma dedicatória do Brás Cubas, né, que supostamente é o autor defunto, que escreve a sua autobiografia depois de morto. E aí ele faz uma dedicatória ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, eu dedico este livro. Então nós temos aqui, na literatura de Machado de Assis, uma constatação que é a constatação mais real e mais fatal que existe na humanidade. Todos nós estamos sujeitos à morte. É claro que quando Deus criou o homem de uma forma perfeita, num ambiente de perfeição, e sem o pecado na natureza humana, o homem não estava destinado a morrer. E por isso que nós muitas vezes dizemos que a morte é a intrusa. Ela se intrometeu na vida humana, na humanidade, em razão do pecado. O pecado trouxe a lei da morte, e esta passou a todos os homens. Todos pecaram e, portanto, todos estão sujeitos ao pecado. Paulo diz, ou todos estão sujeitos à morte. Paulo diz
em Romanos 6,23, se eu não estou equivocado, que o salário do pecado, a recompensa do pecado, a gratificação do pecado, por assim dizer, a consequência do pecado é a morte. Então a morte, ela é uma dessas consequências que afetam o ser humano, afetam o corpo humano, e essa consequência chegou em razão do pecado. E aí eu quero trazer aqui a verdade prática que diz: o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, ou seja, o ser integral, a totalidade do ser foi afetado pelo pecado. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Olha, se por um lado o pecado afetou o corpo, a alma e o espírito, a redenção que Cristo traz pela sua obra vicária na cruz do Calvário também afeta o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Ainda que agora nós que estamos em Cristo, estamos ainda sujeitos a esse corpo que é debilitado, que ainda sofre a consequência do pecado, mas em Cristo, quando nós continuamos esperando em Cristo e a nossa esperança posta em Cristo, a redenção será completa. Ainda que a morte chegue para nós, a nossa esperança permanecerá viva, porque Cristo voltará para buscar os seus. E nesse momento, na volta de Cristo, o corpo, ainda que esteja na sepultura, ainda que já tenha virado pó, ele ressuscitará em um corpo glorificado, um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Se por um lado o pecado afetou todo o nosso ser e nós enfrentamos diversas consequências por conta desse pecado, seja no envelhecimento, nas doenças e por fim na morte, a redenção em Cristo, ela é plena, ela é perfeita. Os que estiverem vivos no dia da volta do Senhor serão transformados, não passarão pela morte, mas aqueles que morreram em Cristo, também eles passarão por um processo de transformação tão profundo, tão pleno, que aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós esperamos esse momento, o momento em que a redenção plena restaurará plenamente o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, e estaremos integralmente e de forma plena e restaurada na presença do Senhor eternamente. Agora, quando nós olhamos para essa temática, o corpo e as consequências do pecado, nós podemos pensar de que forma o pecado afetou o corpo. Bom, nós já falamos aqui de diversas maneiras, né? Então, nós temos aqui consequências no ser humano de uma maneira total, de uma maneira global. De uma maneira espiritual, houve a perda da comunhão com Deus. Na alma, houve a vergonha, a culpa, o sentimento de tentar fugir e se esconder de Deus. Então, houve vergonha, culpa, medo, tudo isso afetou a alma. O espírito foi afetado com esse rompimento da relação que havia plenamente com Deus. Essa comunhão foi afetada pelo pecado. Mas e o corpo? Bom, o corpo também ele passou a sofrer. Isso passou a sofrer diariamente. Olha o que a leitura bíblica nos diz. Maldita é a terra por causa de ti. Isso aqui já são as punições, o juízo que Deus está aplicando sobre Adão, sobre a mulher, sobre a serpente e sobre a terra em razão do pecado de Adão. E ele diz assim, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. O que ele está dizendo aqui? A partir de agora, por causa do pecado, o sofrimento será diário, será contínuo. Até que te tornes a terra. Ele está dizendo, a tua existência encontrará um fim.
haverá falência total da matéria, haverá falência total do teu corpo, e você tornará a terra, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ele está dizendo, o teu corpo foi tirado do pó. Eu te formei de forma perfeita, mas como você escolheu o pecado, a partir de agora a morte vai te levar de volta para o pó. Então nós temos aqui a falência total da matéria e o retorno do corpo ao pó. Além disso, nós vemos aqui, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. A partir de agora, a terra passa a produzir ervas daninhas, passa a produzir espinhos, passa a produzir todo tipo de praga, e o trabalho que antes era prazeroso e que foi criado por Deus para que o homem pudesse desfrutá-lo, para que o homem pudesse cumprir plenamente o seu propósito, passa a ser penoso, passa a trazer enfado, canseira, sabe, do suor do teu rosto. Ele está falando aqui, portanto, haverá esforço, o trabalho será penoso por causa do pecado. E o corpo, portanto, passou a ter debilidades e, por fim, a morte. Esse cenário nos mostra o triste fim de quem foi criado por Deus para viver de forma plena, perfeita, em plena comunhão com Deus Criador. E aí, o primeiro Adão, ele trouxe todo esse tipo de miséria para a humanidade em razão da sua conduta desobediente, em razão da sua escolha de pecar. Mas o segundo, ou o último Adão, ele traz para toda a humanidade a redenção. E aí, por mais, claro, né, que eu quero dizer isso aqui logo de início, eu vou falar isso depois, mas por mais que a redenção esteja ofertada a todos os homens em Cristo, cada um tem a sua liberdade de escolha, de escolher livremente entre servir a Deus, entre se reconciliar com Deus, em desfrutar dessa redenção ou de rejeitá-la completamente. Então, essa aqui são as primeiras observações que nós extraímos da leitura bíblica em classe em Gênesis capítulo 3, versículos 17 a 19. Então, nós vemos aqui essas consequências cósmicas, ou seja, a natureza foi afetada e também o corpo humano foi afetado, além de ter sido afetado o espírito e a alma do homem, tudo isso em razão do pecado. Eclesiastes capítulo 12, que é um texto poético que é trazido aqui na lição também, fala sobre o envelhecimento, fala sobre a viagem humana desde a juventude até a velhice. E o Salomão utiliza aqui diversas linguagens poéticas para definir, para retratar, melhor dizendo, a velhice. E como se dão esses aspectos do envelhecimento humano. E tudo isso por conta do pecado. São consequências do pecado. Se não houvesse o pecado na raça humana, essas consequências de debilidades, elas não teriam espaço entre nós, na humanidade. Então aqui, Salomão está fazendo um retrato poético da velhice. E você depois pode observar, ele fala sobre perda da visão, ele fala sobre dificuldade auditiva, ele fala sobre o enfraquecimento do corpo, a perda dos dentes, ele fala do cabelo se tornar branco, enfim, até que, por fim, o homem se vai à sua eterna casa. Ele está dizendo aqui, portanto, da morte. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Volte a Deus no sentido de voltar ao domínio de Deus, tá certo? Então hoje nós vamos observar aqui as consequências do pecado que afetam o corpo humano. E a grande questão no dia de hoje é nós pensarmos o seguinte: a morte é o fim inevitável. A velhice, ela também é implacável, ela vai acontecer. Só não envelhece quem morre cedo. Só não envelhece quem morre jovem. E aí, a grande questão, o grande desafio é viver com responsabilidade, cuidando do corpo como o templo do Espírito Santo,
e mantendo viva a esperança da redenção em Cristo, ou seja, da glorificação do corpo. Então, o nosso desafio é viver a nossa vida aqui nesta terra até o momento da nossa partida para a eternidade, de uma maneira responsável, glorificando a Deus e mantendo viva a esperança da nossa redenção plena em Cristo Jesus. Primeiro ponto aí, da perfeição à morte. Então, nós vemos aqui que nós fomos criados, o homem foi criado em perfeição. O homem foi criado em perfeição, mas foi afetado pelo pecado. E a afetação aí do pecado gerou a morte. Então, o homem ele foi criado por Deus de uma maneira perfeita. Quando Deus completou a criação do homem, vamos lá em Gênesis, você conhece o texto, mas eu quero aqui realçar esse texto bíblico. Em Gênesis, no capítulo 1, nós temos no versículo 25, quando Deus termina a criação de todas as coisas, mas ele ainda não havia criado o homem. Então ele terminou a criação da natureza de uma maneira geral, com exceção do homem. Aí ele diz assim, e viu Deus que era bom. Depois, a partir do versículo 26, começa a trazer a criação do homem. E no versículo 31, fechando o capítulo, diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito. E aqui ele está incluindo o homem e a mulher, tudo quanto tinha feito. A natureza, o universo, a vegetação, os animais e o homem e a mulher. E eis que era muito bom, muito bom. Deus agora enfatiza que agora a criação está completa. E tudo perfeito, inclusive o corpo humano, inclusive o homem na sua totalidade. Portanto, quando ele fala no versículo 25 que era bom, e depois no versículo 31 que era muito bom, ele não está aqui fazendo outra coisa a não ser dizer, no versículo 31, agora está completo. Agora se completou. E ele certifica, o comentarista coloca aqui a certificação divina. Ele certifica que agora tudo estava muito bom. O ser humano, criado como um ser racional, inteligente, moral, espiritual, com capacidade de se relacionar, com capacidade de autoconhecimento, com capacidade de se relacionar com Deus e criado para reger, para governar toda a criação de Deus, dirigir todas as coisas e se relacionar com Deus. Agora Deus olha e diz, está muito bom. Deus, ele vai além, ele planta um jardim para esse homem. O capítulo 2. E, portanto, tudo que Deus criou para colocar ali o homem foi exatamente para que não houvesse infortúnio algum, criado na sua perfeita e plena perfeição. Desculpe a redundância aqui. Não havia dano algum, nada afligiu o homem e tudo era muito bom. Eu quero observar ainda que o trabalho humano ele começa antes do pecado. Adão teve que colocar o nome em todos os animais, nomear todas as coisas. O homem, ele cuidava e lavrava e guardava o jardim, era a sua responsabilidade. Deus colocou ele, plantou ele lá no jardim. Vamos ao texto bíblico, né? Estamos aqui no estudo bíblico, então vamos aqui ler o texto bíblico. Ele coloca o homem exatamente, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, aqui Deus já estabelece o trabalho antes do pecado. O pecado, ele trouxe... tornou o trabalho penoso, mas o trabalho antes do pecado era algo prazeroso, era algo que estava dentro do propósito de Deus para o homem. O pecado afeta essa relação do homem com o trabalho porque trouxe fadiga, tornou o trabalho penoso, desgastante. E lá nesse jardim, como eu estava falando antes, Deus colocou Adão e Eva e eles desfrutavam
de uma realidade literalmente paradisíaca. Eles viviam realmente num verdadeiro paraíso. Eles tinham plena comunhão consigo mesmo, plena comunhão um com o outro e plena comunhão com Deus. Eles tinham uma provisão plena dentro daquele jardim. Eles tinham tudo que era necessário para uma vida perfeita e plena. Mas em razão do pecado, em razão da queda, houve profundas alterações cósmicas e também na humanidade, que a partir de agora passa a carregar e a suportar os flagelos da dor em todo o seu ser. Houve uma separação global. Tem um teólogo, né? Na verdade, um livro escrito por teólogos chamado Bento e Plácido. Ele fala sobre a separação global. Ele fala que a queda gerou a separação de Deus, gerou a separação do homem com Deus, a separação do homem consigo mesmo, porque agora o homem passa a ter problemas psicológicos. Ele gerou também a separação do homem com os outros, com a evidência dos problemas sociais e de relacionamento, e também a separação da natureza com os problemas ecológicos. Portanto, a queda afetou a totalidade do homem. E não só do homem, afetou o cosmo de uma maneira geral. Porque Paulo escreve dizendo que a natureza geme aguardando a redenção. Então, a queda humana afetou de uma maneira geral, porque a terra foi amaldiçoada por conta do pecado humano. Gênesis capítulo 3, versículo 17, que nós lemos na leitura em classe, diz: maldita é a terra por causa de ti. Então, antes não existiam catástrofes naturais, antes não existiam espinhos, não existiam ervas daninhas e pragas que passaram a ser produzidos como uma maldição em razão do pecado que afetou não somente o corpo humano, mas a totalidade do ser e também do próprio cosmos. Tá certo? A plenitude que o homem desfrutava lá no jardim, ela foi perdida por causa do pecado e substituída por culpa, por medo, por vergonha, por tristeza, por inadequação. E sabe, por mais que a gente tenha dinheiro, né, profetizo aí na tua vida a prosperidade financeira, mas por mais dinheiro que você tiver, você não consegue acrescentar um minuto a mais na tua vida. Por mais que você faça exercícios físicos, vá ao médico regularmente, sabe, coma e se alimente muito bem, a morte ainda é implacável. Ela chega. Ela chega e isso é algo que a gente não consegue evitar. É um inimigo que a gente não consegue vencer. É uma questão que a gente não consegue, sabe, ultrapassar. De maneira que se cumpre aquilo que eu disse aqui que Salomão escreveu no capítulo 12 de Eclesiastes. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, todas essas questões do envelhecimento, das doenças, da morte, elas são exatamente consequências do pecado. Elas são a consequência do pecado. E aí, a gente vive nesse ambiente que está afetado e amaldiçoado pelo pecado, e o corpo ele vai enfrentando essa degradação, essa degeneração, essa debilidade que vai crescendo conforme a idade se avança. Então, quando a gente chega aqui, né, aos 25 anos, chegou ao ápice da vida adulta, daí a pouco você começa a ter um processo de degeneração natural do corpo. Começam as células se envelhecer e algumas já não são mais regeneradas, já não são repostas. E aí se começa, conforme o tempo avança, se perde massa, colágeno, a estrutura óssea e muscular passa a ser afetada em razão
do envelhecimento, enfim, até que chegue por fim a morte. E isso nos leva a pensar que a velhice, o envelhecimento, ela é o caminho natural. Eu já disse que só não fica velho quem morre novo, quem morre jovem. Isso, talvez, né, o comentarista coloca aí, diante desse adoecimento mental que nós estamos vivendo na nossa sociedade, já existe um transtorno diagnosticado de como gerontofobia, que é o terrível medo de envelhecer. E aí, gente, isso aí é algo que a gente tem que lidar com muita sabedoria, porque a Bíblia ela fala da velhice de uma forma natural. A gente vai envelhecer, a velhice é o caminho natural. Por mais bonitinho que seja agora o vocabulário, né? Hoje já não se fala mais velho, se substitui o velho por idoso, depois idoso por pessoa idosa. Se a gente pegar a legislação ou os documentos oficiais, eles tratam o velho como pessoa idosa, e aí depois veio terceira idade, de um modo mais afável, né? Dentro da sociedade nós falamos melhor idade, mas nada mais é do que um eufemismo para velho. É o caminho natural. Nós estamos envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. E aí, o grande desafio é viver cada fase da nossa vida. A gente diz assim, criança tem que ser criança. E está certo. Adolescente tem que ser adolescente, jovem tem que ser jovem, adulto tem que ser adulto e velho tem que ser velho. Sabe, a gente não precisa ter medo da velhice, a gente não precisa ter uma ansiedade desenfreada por conta da terceira idade, por conta do nosso envelhecimento, por conta da melhor idade que está por vir. Nós devemos vivenciar cada fase da nossa vida com plenitude, com sabedoria. Na velhice ainda produzirão frutos, é a palavra de Deus quem diz isso. O salmista diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, na velhice ainda produzirão frutos. Por mais que a velhice seja algo natural, decorrente do pecado, decorrente da queda, claro, mas é algo natural. E a gente precisa ter a sabedoria para lidar com essa fase da vida que acontecerá inevitavelmente, a não ser que a gente parta para a eternidade antes de envelhecer. E aí eu fecho esse ponto para dizer o seguinte: a gente pode pensar na velhice de modo a envelhecer bem. A gente pode se preparar para o envelhecimento. Existe naturalmente um pensamento sobre a aposentadoria, sobre guardar algum tipo de renda para uma velhice mais tranquila. Agora, isso deve ser feito também no que diz respeito à saúde, cuidar bem do corpo, cuidar bem da alma, cuidar bem do espírito, sabe, se alimentar bem, fazer exercícios, praticar as disciplinas espirituais. Tudo isso contribuirá para uma velhice mais saudável, mais feliz, mais frutífera. E ainda que talvez já não se tenha toda a força da juventude, com certeza haverá a força da experiência, haverá a beleza da experiência. Os mais velhos, eles devem ser respeitados, valorizados, devem ser dignos de maior atenção, porque se eles já não possuem mais o vigor físico, com certeza eles possuem experiência e sabedoria prática que serão muito úteis para nós que somos mais jovens. Então, Provérbios 20 e 29, que é o provérbio de Salomão, ele fala sobre a força dos jovens e a beleza dos velhos. Ele fala isso de uma maneira muito interessante, né? Essa Bíblia aqui é a Almeida Revista e Corrigida, então ela traz uma linguagem um tanto quanto mais antiga. E ela diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, ou a beleza, o ornamento dos jovens é a sua força. E a beleza dos velhos, as cães, ou seja, os seus cabelos brancos. Então, a gente não precisa desvalorizar, nem a gente que é jovem, desvalorizar
a pessoa idosa e nem o idoso deve se desvalorizar em detrimento dos mais jovens. Deve-se, na verdade, trabalhar em conjunto a força da juventude com a sabedoria e a experiência dos mais velhos para produzir muitos frutos para o reino de Deus. E isso na igreja é algo que deve ser muito observado. A responsabilidade humana é o ponto 2. Então, fechamos aqui o ponto 1. O ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. E o ponto 2 fala sobre a responsabilidade humana. Ou seja, o homem é responsável por suas escolhas. É verdade que, em razão da queda, toda a humanidade foi afetada pelo pecado. E por conta disso, todos os homens, todas as pessoas, nascem com a inclinação natural para o pecado. É a inclinação para o egoísmo, é a inclinação para o egocentrismo, é a inclinação para a satisfação dos próprios interesses e nunca, de uma maneira geral, sem qualquer interesse pelas coisas de Deus e pelo próximo. Na verdade, o homem natural, que tem a sua inclinação para o pecado, ela se inclina exatamente para a satisfação pessoal. Romanos, capítulo 3, versículo 23, Paulo fala que todos pecaram. E aí, em seguida, ele diz lá, 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5:12 diz, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que existe uma inclinação natural por causa do pecado no homem, levando exatamente ao pecado. Aí ele diz assim, no capítulo 7, versículo 15, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Aí no versículo 17, ele diz assim, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando sobre a sua inclinação natural para o pecado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E carne aqui ele não está falando do corpo, ele está falando da sua natureza humana, da sua natureza carnal, da sua natureza humana. Não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, ele está fazendo aqui uma argumentação mostrando que a nossa inclinação natural não é para o bem. Por mais que a gente queira fazer o bem, a gente acaba fazendo aquilo que é mal. Existe uma inclinação do homem para fazer aquilo que é mal. Existe uma inclinação do homem para o pecado, para o erro, para aquilo que é mal. Aí ele fecha lá no capítulo 8 dizendo, mas agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja, não dá para a gente aprofundar aqui essa interpretação, a interpretação desse texto, mas somente através de Cristo é que nós alcançamos efetivamente a libertação dessa natureza carnal, dessa natureza pecaminosa, para um viver que agrada e glorifica a Deus. Porque todos nascem com essa inclinação para o pecado. Agora, isso não quer dizer que nós estamos aqui pagando o pato, pagando o preço por causa do pecado de Adão. Nós estamos também com a nossa responsabilidade pessoal. Esse é o ponto da lição aqui nesse tópico 2.
o homem é responsável por suas escolhas. A responsabilidade humana, ela continua de pé, porque o homem tem o poder de decisão. É o chamado livre-arbítrio. Ou seja, cada um tem o poder de decidir. Agostinho diz que a vontade livre dada por Deus é um bem. Se o homem não fosse livre, ninguém poderia puni-lo ou aprová-lo. Veja, existem pessoas que negam a existência do livre-arbítrio, tanto na teologia quanto na filosofia e até mesmo na psicologia e psiquiatria. Esse tema de livre-arbítrio, ele é tratado, ele é discutido na filosofia, na teologia, enfim. Só que a grande questão é que se a gente tira o livre-arbítrio, a gente tira também a possibilidade de responsabilizar o homem por conta de suas ações. Porque se o homem não tem livre-arbítrio, ele é apenas um produto do meio, ele é apenas está repetindo padrões que lhe foram ensinados e ele não possui responsabilidade alguma. Então, quando Agostinho fala isso, ele mostra exatamente que a vontade livre dada por Deus é um bem. Porque se não fosse assim, o homem não poderia ser punido e também não poderia ser aprovado. Agostinho assinala que se alguém usar o livre-arbítrio para pecar, isso atrai sobre si o castigo da parte de Deus. E o grande debate, portanto, se coloca no como, de que forma, como o livre-arbítrio, esse livre poder de decisão, é utilizado. E o que isso afeta a responsabilidade pessoal? Porque Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Nesse texto, os judeus estão fazendo aqui um questionamento com Deus, dizendo: nós estamos pagando preço por causa do erro dos nossos pais. E Deus está dizendo: não é bem assim não. Ei, a alma que pecar, essa morrerá. Ele está dizendo: cada um responderá pessoalmente diante de Deus por conta das suas próprias decisões e das suas próprias escolhas. Ninguém é obrigado a reproduzir aquilo que vê. Sabe? Ninguém aqui está sendo obrigado a pecar. Cada um está tomando a livre decisão acerca da sua vida. Portanto, cada pessoa decide como usa o seu corpo, seja para o bem, seja para o mal, seja para glorificar a Deus ou para não glorificá-lo, seja para a santificação ou seja para o pecado. Então, cada um tem o poder de escolha. E aqui, por mais que o pecado afete a humanidade, tenha afetado a humanidade e efetivamente tenha nos separado de Deus, o ser humano possui a liberdade de escolher, porque Deus já providenciou a reconciliação em Cristo. Então, Deus, ele olhou para o problema do homem dizendo assim, né, observando da seguinte forma: o pecado, ele separou o homem de mim. Então, o pecado separou o homem de Deus. Mas Deus providenciou a reconciliação do homem por meio de Cristo. De tal maneira que agora o ser humano possui a liberdade de escolher se desfruta dessa reconciliação através de Cristo ou se a rejeita. Veja, Deus oferta a redenção a todos. A reconciliação do homem para com Deus, ela está ofertada para todos por meio de Cristo. Agora, é uma decisão pessoal de cada um acerca do que fará diante disto. Todos nós estaremos, em algum momento, respondendo aquela pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Ele é a reconciliação. É Ele que pode nos reconciliar com Deus. É Ele que pode restaurar o nosso relacionamento com Deus. Agora, é uma decisão pessoal o que será feito disso. Se você quer ou não quer. Se a pessoa quer ou não quer se reconciliar com Deus por meio de Cristo. Aí, quando a gente olha essa temática do livre-arbítrio, para a gente caminhar aqui para o último tópico, quando a gente olha para essa temática do livre-arbítrio e da responsabilização pessoal, alguém objeta dizendo: mas Deus é onisciente.
Deus, ele é presciente, ele sabe de todas as coisas e ele sabe de todas as nossas escolhas. Verdade, ele sabe, mas ele não interfere diretamente nas nossas escolhas pessoais. Ele não intervém nas nossas ações particulares, ainda que ele já saiba aquilo que estará sendo escolhido por nós. Ele sabe, mas ele não intervém. Ele pode nos alertar, ele pode nos trazer alguns avisos, mas ele nos permite escolher e viver de acordo com as nossas escolhas. E por mais que ele já saiba o que ele vai escolher, o homem vai escolher, ele não interfere diretamente. Eu vejo isso muitas vezes com o meu filho. Quando eu apresento a ele opções, eu já sei o que ele vai escolher, porque eu o conheço. Eu sei quais são as preferências dele, eu sei quais são as atitudes dele, e aí eu coloco diante dele algumas opções de escolha, eu já sei o que ele vai escolher, mas eu não interfiro. Eu permito que ele escolha livremente aquilo que ele quer fazer ou aquilo que ele quer para si. E assim, isso pode ilustrar exatamente essa presciência de Deus a respeito daquilo que o homem vai escolher, mas também a sua não intervenção nas decisões pessoais e particulares. Agora, fechando isso aqui com um pensamento de Agostinho, ele diz que o Deus criou o homem e o dotou de liberdade. Então, Deus criou o homem bom e dotado de liberdade, mas teve que mostrar a sua justiça quando o homem usou a sua liberdade para as más ações. Mas ele também mostrou a sua misericórdia, salvando o homem por meio de Cristo. Então, quando a gente pensa nisso tudo, somente onde há liberdade é que é possível a gente falar de bem ou mal. Somente onde há liberdade é que a gente pode falar de escolher usar o corpo para o bem ou para o mal. Agora, a escolha que a gente faz acerca da nossa vida e do nosso corpo afeta-nos de uma maneira integral. Porque o pecado humano, a queda, afetou de forma genérica a humanidade. Então, surgiram doenças, surgiu o enfado, a canseira, enfim, todas essas debilidades e degenerações que nós já falamos. Mas os pecados pessoais, que são frutos das nossas escolhas pessoais, também nos afetam e potencializam esse sofrimento. Por exemplo, no uso de drogas. Pessoas estão cada vez mais usando drogas. Em 2023, segundo a ONU, foram 316 milhões de pessoas que usaram algum tipo de droga no mundo. Isto sem incluir álcool e tabaco. Ou seja, bebidas alcoólicas e cigarro. Então, sem incluir álcool e tabaco, 316 milhões de pessoas usaram drogas em 2023. Quando a gente observa isso, cerca de 6% da população entre 15 e 64 anos usaram drogas. Quando a gente olha para os efeitos do álcool, a gente ainda vê que qualquer dose de álcool tem relação profunda com ao menos 6 tipos de câncer. Em homens, em homens e mulheres, o álcool afeta a microbiota do intestino e pode gerar ou criar o caminho mais comum para câncer coloretal. Nas mulheres, aumento de estrogênio pode gerar câncer de mama. Na gravidez, o uso de álcool pode gerar o risco de leucemia infantil. 5,4% dos cânceres, dos casos de câncer nos Estados Unidos, estão relacionados ao uso de álcool, de bebida alcoólica. Quando a gente olha ainda para a questão da sexualidade, a gente vê que normalmente esses problemas e essas distorções na vida sexual, na sexualidade, elas estão relacionadas à exposição precoce à pornografia. E, aliado a isso, a falta de diálogo dos pais sobre o assunto. E aí o que fazer? Bom, dentro do ambiente familiar e também eclesiástico, orientar,
né? Principalmente dentro de casa. A responsabilidade dos pais é criar os filhos no temor do Senhor, ensinando e aconselhando com sabedoria à luz da palavra de Deus. Veja, criança não nasce neutra. Criança não nasce boazinha, não. Criança nasce com pecado. Freud que dizia que a criança é uma folha em branco. Não é não. Não é não. Não é não, porque se fosse assim, tudo seria consequência do ambiente. A criança, ela não é uma folha em branco. A criança, ela também carrega consigo a inclinação para o pecado. A criança já nasce com o problema do pecado dentro de si. E somente Jesus Cristo de Nazaré é que pode restaurar o homem na sua integralidade. Então, cabe a nós, pais, orientar essas crianças à luz da palavra de Deus, orientar os nossos filhos à luz da palavra de Deus. E mais, é ter uma vigilância constante sobre as nossas crianças, sabe? Garantir a integridade física e moral das nossas crianças, porque qualquer tipo de violência contra o corpo das nossas crianças produz efeitos terríveis e danos irreparáveis. Então, a gente não é só ter a vigilância espiritual, não é só ter o cuidado espiritual, mas ter, de uma maneira geral, um cuidado e a vigilância com as nossas crianças, garantindo segurança e integridade física e moral dos nossos pequenos. Chegamos aí no último ponto. Aliás, fazendo aqui a sinopse, mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. No último tópico, do abatimento à glorificação. Então aqui nós vemos a realidade pós-queda e a esperança da redenção do corpo. Aqui, fechando, a realidade das enfermidades. Então as doenças, elas fazem parte, infelizmente. Sabe, existem fatores genéticos que estão alheios à nossa vontade. E aí, por mais que a gente se cuide, às vezes os fatores genéticos, eles se impõem e manifestam doenças físicas, como doenças cardíacas, obesidade. Tem gente que come direitinho, mas sofre de obesidade por conta de questões genéticas. Doenças cardíacas, nem sempre é o sedentarismo, mas é uma condição genética que se impôs. Tá certo? Problemas mentais também, em razão de questões genéticas. Então, são fatores que fogem do nosso controle. Por outro lado, nós temos fatores ambientais que podem contribuir para o surgimento de doenças. Então, onde não há asepsia, onde não há limpeza, onde não há cuidado, por exemplo, numa casa, né, com os alimentos e com as crianças, por exemplo, pode gerar um ambiente favorável ao surgimento de doenças, onde há deficiência de saneamento básico, e aí é um problema social crítico aqui no Brasil, e é uma realidade com a qual nós lidamos. Então, são problemas ambientais, fatores externos e ambientais que podem afetar o homem, causando doenças e enfermidades. E ainda existem doenças também que são causadas ou potencializadas por nossos maus hábitos. Existem doenças, por exemplo, existe uma predisposição genética, de repente, para uma doença cardíaca, mas aí não se alimenta bem, não pratica atividade física e aí desenvolve um problema cardíaco, ou enfim, uma outra enfermidade qualquer, em razão de questões pessoais. Come demais, ou come doce demais, come açúcar demais, e aí pode gerar um problema de diabetes. São questões que afetam o nosso corpo, e nós devemos nos cuidar. Devemos ter uma consciência de que precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar de uma maneira integral do nosso corpo. E crer que Jesus cura. Cristo cura sim, já diz o hino da harpa. Cristo cura sim. Cristo cura de todas as doenças. Agora, e se ele não quiser curar? Bom, ele é Senhor. E nós devemos descansar nele. Ele sabe de todas as coisas. E devemos confiar que ele sabe aquilo que é melhor para nós. Se ele não quiser curar, não é que ele não tenha poder para curar. Mas é porque ele quer nos ensinar, ele quer nos afinar, ele quer nos levar a uma condição mais profunda de intimidade com ele. Enfim, ou ele quer também utilizar isto
como o meio que nos levará para a eternidade, porque pode ser que uma doença nos tire a vida aqui na existência terrena e nos leve para estar para sempre com o Senhor. E aí a gente fica com a palavra do apóstolo Paulo: se eu viver, vivo para Cristo. Se eu morrer, eu morro com Cristo. Se eu viver no corpo, eu vou viver para glorificar a Deus. Agora, se eu morrer, eu estarei com o Senhor. E isso me traz consolação. Fechando aqui os 2 pontos finais, enfado e canseira. Então, o envelhecimento, eu já falei lá no início, que é algo natural, só não vai envelhecer quem morrer jovem. Então, aqui nós observamos que a gente precisa ter esse autoconhecimento, ter consciência de que nós vamos envelhecer e, de certa forma, nos preparar para isso. Porque existe uma perda de massa natural no envelhecimento. Então, daí a importância da musculação, de fazer atividade física relacionada ao levantamento de peso, porque isso vai garantir massa muscular e também vai nos assegurar mobilidade. Desenvolver atividades de mobilidade, tudo isso vai gerar um envelhecimento mais saudável. Alimentar-se bem. E, por outro lado, entender também que as rugas elas chegam para todo mundo. A idade vai chegar, a velhice vai chegar e vai chegar para todo mundo. No outro aspecto, a gente tem que pensar que a velhice traz solidão. E isso eu estou falando para nós que somos mais jovens em relação aos mais velhos. A velhice ela traz solidão. E aí a importância de a igreja acolher e cuidar daquelas pessoas que são mais velhas, que são mais idosas, que já estão nessa terceira idade, que já estão na melhor idade. Porque a igreja ela tem que ser a comunidade. E na comunidade ter comunhão, um acolher o outro. A ideia é essa. E na velhice isso é muito importante, porque muitas vezes os nossos idosos eles estão sozinhos, os filhos podem estar morando longe, os netos podem não estar perto de si, e com isso gera um sentimento de isolamento, de solidão. E, infelizmente, existe um problema muito grave nas igrejas, que é o abandono dos soldados que envelheceram, dos veteranos, que deram sangue, que deram o melhor de si, mas chegou na fase da última, da terceira idade, da melhor idade, né, na fase do envelhecimento, que já não podem mais ir para a igreja com frequência, já não podem trabalhar tanto para Cristo como trabalharam e acabam sendo menosprezadas, desprezadas, deixadas de lado. Às vezes até se leva a ceia, uma vez por mês, né, a ceia do Senhor, para os enfermos em seus lares, mas não existe um cuidado sistemático de visitação, de atenção, e essas pessoas que tanto deram de si, sangue, suor e lágrimas, pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, pelo estabelecimento talvez até de novas congregações, em algum tempo do passado agora estão abandonados, muitas vezes isolados em suas casas, sem receber qualquer tipo de atenção por parte da igreja, e isso é algo que precisa ser revisto, porque nós somos uma comunidade formada em Cristo Jesus. E fechando, a nossa esperança. A redenção em Cristo inclui o corpo, a glorificação. O corpo ele não será descartado. Eu já falei isso lá no início, eu quero fechar aqui com isso. Dizendo que o corpo não será descartado, ele será transformado para ser conforme o corpo de Cristo. Essa é a vitória final do crente. Essa é a nossa esperança. É aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15. Semeia-se material e colhe-se espiritual. Semeia-se, sabe, em morte, mas se colhe em vida. Então nós temos aqui, semeia-se em fraqueza, mas ressuscitará com vigor, semeia-se em vergonha, mas ressuscitará em glória, semeia-se em corrupção, mas se colherá, ressuscitará em incorrupção. Isso é aquilo que nós esperamos, a redenção em Cristo Jesus, de tal maneira que o nosso corpo, como disse o apóstolo Paulo também em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. João escreve sobre isso. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora
somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos, seremos semelhantes a ele. O nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. O nosso corpo será plenamente restaurado. E Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a nossa esperança. Nenhum mal afetará o nosso corpo glorificado. Será a vitória final de todo crente. Será a vitória final daquele que espera em Jesus. A nossa esperança é a volta do Senhor. Para o homem comum que não tem Deus, a morte é o fim da existência, é o fim da linha, é o fim de todas as coisas. Mas para nós que esperamos em Cristo, a nossa esperança permanece viva mesmo diante da morte. Para nós que estamos em Cristo Jesus, a nossa esperança não morre. O homem em Cristo morre e vai lá para a sepultura, o seu corpo vai para a sepultura, mas a sua esperança permanece viva, aguardando a ressurreição no dia do aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele voltará para buscar os seus, para arrebatar a sua igreja, e nós teremos o nosso galardão, a vida eterna, o nosso corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Essa é a esperança de uma redenção completa. Apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Em Cristo temos a certeza de uma redenção completa e teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo do nosso Senhor. Que coisa tremenda! O pecado, ele nos afetou de diversas maneiras, mas apesar disso, apesar da queda e dessas consequências do pecado, Deus ele providenciou a redenção. E a nossa esperança permanece viva de que nós estaremos para sempre com o Senhor, com o corpo glorificado, com a nossa redenção operada por meio de Cristo, com a restauração plena e integral de todo o nosso ser. Meu amado, muito obrigado. Estamos encerrando aqui essa transmissão, essa live. Muito obrigado por sua participação, por sua presença. Que você tenha uma semana de bênçãos, que o seu domingo na escola dominical seja abençoado, que a sua aula seja maravilhosa, proveitosa, produtiva, que você também mantenha viva essa esperança, que você tenha consciência acerca do seu próprio corpo e da esperança da redenção em Cristo Jesus, com a glorificação de nosso ser, que você tenha tranquilidade para enfrentar o processo natural da vida até o envelhecimento e, por fim, fatalmente a morte, se por acaso não acontecer antes disso o arrebatamento da igreja. Enfim, mas que você tenha sabedoria, equilíbrio para glorificar a Deus com o teu corpo e aguardar a redenção total, plena, com essa esperança viva posta em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Muito obrigado. Eu peço mais uma vez, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, compartilhe esse canal para que mais pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. E eu quero te pedir, deixa aí o seu like, o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. E muito obrigado por sua presença, por sua participação aqui. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus e um beijo no seu coração.